alunos, tudo bom? Então, durante esse período nós vamos nos ver, por enquanto, através de vídeo. Na aula de hoje eu vou passar para vocês critérios de divisibilidade. Quando que eu posso saber, olhando para um número, antes mesmo de fazer a conta, saber por quais números é possível dividi-lo, por quais números inteiros eu consigo dividir aquele número e o resto é zero. Então eu vou apresentar para vocês os critérios de divisibilidade para alguns números. Vamos começar com o número 2. Então, quando que eu sei que um número é divisível por 2? Ou seja, eu consigo dividir ele por 2 e o resto é zero. Quando o último algarismo desse número for 0 ou um par. Então, 0, 2, 4, 6 e 8. Qualquer número terminado por estes algarismos, ele sempre será divisível por 2. Então, aqui eu tenho exemplo: 242, 1400, 584. Todos esses números, ao eu dividir eles por 2, o resto é zero, ok? Número 3. Quando que eu sei que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Então, nesse daqui, o critério é diferente. No do 2, eu simplesmente olho para o número, vejo o último algarismo. Ah, ele é um número par ou ele termina com 0, então ele vai ser divisível por 2. Já esse daqui, eu preciso fazer um passo além. Eu não é só olhando o número, eu preciso fazer uma pequena continha. E que conta é essa? Eu vou somar os algarismos, ou seja, eu vou somar os valores dos símbolos que compõem aquele número. Então aqui, por exemplo, a gente tem 246. Quais são os algarismos que compõem esse número? O 2, o 4 e o 6. Então, 2 mais 4 mais 6 dá 12. 12 é um múltiplo de 3? Sim, ele está lá na tabuada do 3, certo? 12 é 3 vezes 4. Então, sim, ele é um múltiplo de 3. Então, esse número aqui, 246, ele será divisível por 3. Vamos olhar aqui? Então, 2 não dá para dividir 3, então eu pego 24. 24 dividido por 3, 8. E sobra nada, certo? Eu desço 6, 6 dividido por 3, 2. E também não sobra nada. Ou seja, este número aqui é divisível por 3. Agora vamos pegar um outro exemplo. 341. Bom, eu quero saber se ele é divisível por 3. Vou somar os seus algarismos. Então, vou pegar o 3 mais 4 mais 1. Isso dá 8. 8 não é um múltiplo de 3. Ele não aparece lá na tabuada do 3. Então, isso significa que esse cara aqui não vai ser divisível por 3. Mas o que é ser divisível por 3? É, ao eu dividir, o resto ser zero. Então, vamos lá. 341 dividido por 3. Eu pego o primeiro algarismo. 3 dividido por 3 dá 1 e não sobra nada. Eu desço o próximo. 4. 4 dividido por 3 dá 1 e sobra 1. 1 não dá para dividir o 3, então eu vou descer o outro 1. Formou o 11. 11 dividido por 3. Isso vai dar 3 e vai sobrar 2. Por quê? 3 vezes 3 dá 9, que é o mais próximo que eu tenho do 11, múltiplo de 3 mais próximo que eu tenho do 11, e vai sobrar 2. Então, aqui, 341, ele não é divisível por 3, ou seja, quando eu divido ele por 3, o meu resto não é zero, ok? Bom, então, para eu verificar se um número é divisível por 3, basta eu somar os seus algarismos. Se os seus algarismos é um múltiplo de 3, este número aqui será divisível por 3, beleza? 4. Agora, como que eu sei, como eu posso verificar se um número é divisível por 4? Esse daqui, de novo, volta ao critério de simplesmente olhar para o número. Então, eu tenho que ou os dois últimos algarismos têm que formar um número que é múltiplo de 4, ou ele terminar em 00. Como assim? Então, vamos ao exemplo. 1600. O 1600 termina em 00. Se ele termina em 00, significa que ele é divisível por 4. Vamos verificar? 1600 dividido por 4. Eu pego 16, divido 16 dividido por 4. 4, certo? Sobrou aqui 2 zeros, eu simplesmente repito
e o resto é zero, porque 16 dividido para 4 dá 4 e deixa o resto zero. Então, 1.600 é divisível por 4. Agora, 324. 324 não termina em 0, 0. Significa que ele não é divisível por 0? Por 4, desculpa. Não, eu tenho duas coisas que eu tenho que olhar. Ou acontece isso daqui, ele termina em 0, 0, ou os dois últimos algarismos é um múltiplo de 4. Então, eu tenho que olhar o meu número e verificar. Os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4? Aqui no 324, os dois últimos formam o número 24. E 24 é divisível por 4. Ele aparece lá na tabuada do 4. Isso significa que este número como um todo é divisível por 4. Então, vamos aqui. 32 dividido para 4, 8 e resta nada. Desço 4. 4 dividido para 4 dá 1 e resta nada. Então, sim, 324 é divisível por 4. Então, assim como eu fiz no anterior, eu também peguei um outro caso para a gente testar. 233. Os dois últimos algarismos dele é o 33. Mas o 33 não aparece na tabuada do 4. Aparece o 32. Então, isso significa que ele não é divisível por 4. Ou seja, quando eu divido esse número por 4, ele não vai me dar resto zero. Vamos verificar? Aqui, peguei o 23. 23 dividido por 4 dá 5, porque o múltiplo de 4 mais próximo do 23 é o 20, que é 5 vezes 4. Então, dá 5 e sobra 3. Desço o outro 3. 33 dividido para 4 dá 8 e sobra 1. Então, aqui não deu resto zero. Então, isso significa que este número aqui não é divisível por 4. Beleza? Então, a gente viu os critérios de divisibilidade pelos números 2, o número 3 e o número 4. Agora, eu vou apresentar para vocês os critérios de divisibilidade do número 5, 6 e 8, ok? Então, 5. Quando eu sei que um número é divisível por 5? Quando o seu último algarismo é ou o 0 ou o 5. Ou seja, quando o último algarismo do número é o algarismo 0 ou o 5, beleza? Então, todos os números terminados ou em 0 ou em 5, eles são múltiplos de 5. Consequentemente, são divisíveis por 5, beleza? 6. O critério de divisibilidade por 6 é o seguinte. Para ser divisível por 6, um número precisa ser divisível ao mesmo tempo por 3 e ao mesmo tempo por 2. Ou seja, ele deve obedecer o critério de divisibilidade por 3, que a soma dos seus algarismos dê um múltiplo de 3, mas também deve obedecer o critério de divisibilidade do número 2 por 2, que é exatamente o último algarismo, ou ser 0 ou ser um número par. Beleza? Vamos verificar? 126. 126 é divisível por 6? Será? Ele tem que ser divisível por 3 e isso faz com que a soma dos algarismos dele tem que ser um múltiplo de 3. Vamos verificar? Então, 1 mais 2, 3, mais 6, 9. É um múltiplo de 3. Então, sim, ele é divisível por 6. Beleza, já posso dizer que ele é divisível por 6? Ainda não. Eu preciso que ele obedeça aos dois. Tanto ser divisível por 3, tanto ser divisível quanto ser divisível por 2. Então, agora eu tenho que verificar o critério dele ser divisível por 2. Então, vamos lá. Para ser divisível por 2, eu preciso olhar para o número e olhar especificamente para o seu último algarismo. Seu último algarismo é 6. E 6 é um número par. Então, sim, 126 é divisível por 6. Porque ele obedece tanto o critério de ser divisível por 3 quanto o critério de ser divisível por 2. Um outro exemplo. E 41. Vamos verificar se esse número ele é divisível por 6. Primeiro, ele tem que obedecer esses dois critérios. Então,
Vamos verificar se ele é divisível por 3. Então, eu vou somar os seus algarismos. 1 mais 4 mais 1. 1 mais 4, 5 mais 1, 6. 6 é um múltiplo de 3. Então, beleza, ele já cumpriu 50% do que ele deveria cumprir. Agora, a gente tem que olhar e ver se ele cumpre o segundo quesito, que é ser divisível por 2. Para ser divisível por 2, a gente tem que olhar o último algarismo. O último algarismo é 1, e o 1 não é um número par. Logo, esse cara aqui não é divisível por 6. Por quê? Apesar dele obedecer o critério de ser divisível por 3, ele não obedece o critério de ser divisível por 2. Então, ele não obedece a regra como um todo, porque tem que ser tanto divisível por 3 e por 2. Tem que ser os dois ao mesmo tempo, beleza? Então, 126 é divisível por 6, mas 141 não. Depois, a gente vai para critério de divisibilidade por 8. Bom, vocês devem estar se perguntando. Olha, a gente viu 2, o 3, o 4, 5, 6. Pulamos para o 8. Deveria ser o 7 aqui. Então, o 7, ele tem mais de um meio de se encontrar essa divisibilidade. Ele tem mais de uma regra. E todas essas regras, elas são um pouquinho mais extensas, podemos colocar assim. Elas têm muito mais passos do que essas daqui. Então, eu vou falar sobre o critério de divisibilidade por 7 lá no final, beleza? Então, critério de divisibilidade por 8. Quando que um número é divisível por 8? Quando os seus 3 últimos algarismos, eles formam um número múltiplo de 8 ou quando terminam em 0, 0, 0. Então, lá no critério de divisibilidade por 4, a gente olhava para os 2 últimos algarismos. Os 2 últimos algarismos, eles teriam que formar um múltiplo de 4 ou os 2 últimos algarismos deveriam ser 0, 0, 0. Agora, 8, a gente tem que os 3 últimos algarismos têm que formar um múltiplo de 8 ou os 3 últimos algarismos têm que ser necessariamente zeros, ou seja, 0, 0, 0. Então, aqui podemos reparar o seguinte, ou para ser divisível por 8, ele tem que ser válido para esse ou para esse, ou seja, ele tem que atender ou esse critério ou esse daqui, ou os dois. Ele tem que atentar ou para esse critério ou para esse daqui. Então, ou ele termina, os 3 últimos algarismos é um múltiplo de 8, ou ele termina em 0, 0, 0, beleza? Então, aqui, um ou outro. Já no de 6, tem que funcionar os dois. Ele tem que ser divisível por 3 e por 2. Tem que atender esse critério e esse critério, beleza? Aqui, um ou outro. Aqui tem que ser necessariamente os dois. Então, voltando. Então, aqui a gente tem 18 mil. 18 mil é divisível por 8, porque ele termina em 0, 0, 0. Vamos verificar? Dividido por 8. Então, o múltiplo de 8 mais próximo do 18 é o 16. Então, eu tenho que 18 dividido por 8 vai ser o 2, porque 2 vezes 8 dá 16. Então, sobra 2. Aí, eu vou descer 0. 20 dividido por 8 também vai dar 2. Só que agora, em vez de 2, vai sobrar 4. Desço 0. 40 dividido por 8 dá 5. E sobra nada. Esse 0 aqui que sobrou, que eu não usei, eu vou trazer ele para cá. Então, eu tenho que 18 mil é divisível por 8, porque o resto dessa minha divisão é 0. Beleza? Então, 1320. 1320 é divisível por 8? Bom, ele não termina em 0, 0, 0. Então, eu tenho que verificar se ele cumpre o outro critério, que é os 3 últimos algarismos serem um múltiplo de 8. Os 3 últimos algarismos dele formam o número 320.
320 é um múltiplo de 8. Porque se a gente olhar na tabuada de 8, o 32 vai estar lá. E o 320 é 10 vezes o 32. Então, se o 32 é um múltiplo de 8, 10 vezes esse número vai continuar sendo um múltiplo de 8. Então, 320 também é um múltiplo de 8. Logo, 1320 será divisível por 8. Ou seja, eu vou conseguir dividir 1320 por 8 e o resto dessa divisão vai ser 0. Vamos lá? 13 dividido por 8 vai dar exatamente 1. E vai sobrar 5. Isso 2. 52 dividido por 8. Bom, o mais próximo ali a gente tem o 48, que é 6 vezes 8. Então vai dar 6. E vai sobrar 4. 40 dividido por 8, 5. E deixa o resto 0. Então, nós temos que 1320 é divisível por 8, beleza? Agora vamos ao próximo número, 3485. Eu vou selecionar os 3 últimos e vou verificar se ele é um múltiplo de 8. Bom, 485. Esses valores muito grandes, nem todo mundo tem na cabeça se é mesmo gravado, né? Esses números muito grandes, nem sempre todo mundo tem na cabeça. Por exemplo, 450. Ele tá na tabuada de quem? Do 5? Do 10? Não sei. Então, uma coisa que você pode fazer é o seguinte. Assim como a gente verificou aqui, 320, né? Ele é um múltiplo de 8 por quê? O 32 é um múltiplo de 8 e ele é 10 vezes esse valor. Então, 320 também vai ser um múltiplo de 8. Agora, 485. Bom, qual é o múltiplo mais próximo de 8 que vem à minha cabeça? Assim como eu comentei ali, a gente tem que o 48, ele é um múltiplo de 8, que é 8 vezes 6. Então, 480 também será um múltiplo de 8, ok? Então, aqui a gente tem 485. Bom, 480 eu sei que é múltiplo de 8. Para o próximo múltiplo de 8, depois do 480, vai ser esse valor somado a 8, ou seja, 488. E aqui a gente tem 485, ou seja, ele não é um múltiplo de 8, porque ele está entre 480 e 488. Então, esse número aqui, como um todo, não será divisível por 8, porque esses 3 não formam um múltiplo de 8, beleza? Vamos confirmar isso? Então, a gente pega primeiro o 34. 34 dividido por 8 vai dar 4 e sobra 2. 28 dividido por 8 dá 3 e sobra 4. E finalmente 45 dividido para 8 vai dar 5 e vai sobrar 5, porque 5 vezes 8 dá 40, então como vimos ali, 3.485 dividido por 8 vai dar 435 e vai sobrar 5, não deu o resto zero. Logo, ele não é divisível por 8, beleza?